recebido em seu gabinete. O senhor foi muito gentil, foi muito cordato, o senhor demonstrou com toda clareza a sua posição, eu respeito. Eu acredito que a democracia tem espaço para todas as posições políticas. A democracia, ela é o regime do contraditório, ela é o regime do dissenso. A crítica política, ela existe, ela deve existir, porque a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, o pluralismo político são as coisas mais belas da nossa democracia. E eu quero dizer que o que mais me impactou na reunião que tive com Vossa Excelência não foi a sua negativa de voto, foi a gentileza com que o senhor me recebeu. Porque o senhor foi uma pessoa extremamente gentil, educada, me recebeu com toda atenção, me dedicou um tempo precioso da sua agenda, e eu sou grato ao senhor por isso. E quero dizer ao senhor, senador, com muita tranquilidade e franqueza, que caso Vossa Excelência me veja e tenha aí a honra de ser aprovado por Vossas Excelências, da minha parte, o meu espírito é sempre republicano. Eu não olho processo por nome de capa. A minha vida inteira como operador do direito é fazer o que é certo, da forma certa, pela razão certa. Essa é a minha conduta. No meu gabinete, durante 3 anos e 3 meses da Advocacia Geral da União, passaram parlamentares de diferentes espectros políticos. Eu nunca deixei de atender um parlamentar porque é do partido A, do partido B, do partido C, e todos os parlamentares que eu recebi pedidos que tinham razão, saíram com seu direito ali reconhecido e deferido, porque essa é a minha conduta. Eu sou, já como advogado-geral da União, escravo desta Constituição, que jurei prometer ainda quando ocupei o cargo de advogado-geral da União. Senador, a questão das fraudes contra os aposentados, como eu lhe disse, e a propósito da pergunta formulada pelo senador Flávio Bolsonaro, repito, foi um dos capítulos mais tristes da história desse país. Só que eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado desde o primeiro dia em que a fraude foi revelada, a partir da operação sem desconto, a partir do trabalho dos órgãos de controle, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, no ano de 2025, de 2 formas. Primeiro, combater a fraude do ponto de vista sistêmico. Segundo, reparar os aposentados, mas, ao mesmo tempo, proteger o patrimônio público federal. Porque, como eu disse, é a minha função na condição de advogado-geral da União. Por fim, em relação qual é essa última questão aqui? Bom, o senhor trata de um tema super importante, que é a questão dos honorários advocatícios, senador. Esta questão, ela foi recentemente objeto de uma importante ação direta de inconstitucionalidade, de um importante julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em que, na minha opinião, endereçou bem a questão, limitando o pagamento de honorários e submetendo esse pagamento ao teto constitucional. Eu quero dizer que, na minha função de advogado-geral da União, antes dessa discussão ocorrer no Supremo Tribunal Federal, eu já apresentei, por minha conta, a partir do meu compromisso com a moralidade pública, com a transparência, medidas concretas na condição de gestor daquela casa, de uma governança pública robusta, com auditoria, com prestação de contas, com auditabilidade. Criamos um portal da transparência para que o cidadão possa acessar de forma detalhada o valor que cada advogado público federal recebe, a matrícula, o CPF, a fonte, a razão legal pela qual ele recebe. Mas eu preciso dizer também que, ao passo de apresentar essas informações detalhadas a respeito dos honorários, de que cada membro recebe, eu também tive a alegria de dizer a respeito do trabalho que esses nossos 8.000 colegas do Brasil desenvolvem em prol da sociedade brasileira. Eu tenho muito orgulho de, hoje ainda, estou afastado para me dedicar à sabatina, dirigir uma instituição que conseguiu reduzir em 3 anos 1,35 trilhões de reais do risco fiscal do judicial, que aumentou em quase 400% o aumento da arrecadação federal nos últimos anos.
Eu quero dizer pela recuperação de créditos da dívida ativa, que é o que me compete, porque são créditos devidos à União. Eu quero dizer a Vossa Excelência que hoje a Advocacia Geral da União é uma instituição que, depois de 3 anos e 3 meses, apresentou pela primeira vez, ministro Camilo, uma redução de quase 30 bilhões de reais do pagamento de dívidas decorrentes de despesas judiciais. Esse dinheiro vai se reverter para quê? Para o orçamento público federal, a benefício da sociedade, na saúde, na educação, na assistência social, ministro Wellington Dias. Eu tenho muito orgulho de participar de uma gestão, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito grato de ter uma equipe muito dedicada. Nós somos o maior escritório de advocacia do mundo, é a Advocacia Geral da União. Eu não tenho orgulho de dizer que nós respondemos por 25 milhões de processos, porque, na verdade, isso revela um problema, que é o excesso de litigância desse país. Acho que esse é um tema até que nós temos que enfrentar de forma muito precisa, porque eu sempre digo que a litigância ela é irmã gêmea da insegurança jurídica. Portanto, eu quero tranquilizar Vossa Excelência, senador Márcio Bittar, porque eu sei, a partir até da conversa que nós tivemos, que a sua preocupação é genuína. A moralidade pública, a impessoalidade, a prestação de contas impõe a todos os servidores públicos o respeito ao teto constitucional, o respeito ao regime de subsídio, o respeito à transparência. A sociedade, o cidadão, tem o direito de saber quanto cada funcionário público ganha. E estes princípios são muito caros para mim, porque eu cresci na democracia e tenho muito apreço pela democracia. O senhor colocou questões que são muito profundas para mim. Eu sou filho da redemocratização. Meus pais viveram num outro regime. Eu vivo num regime democrático. Eu fui formado num regime democrático. Eu sou filho e produto desta Constituição. Eu fui formado, graduado numa universidade pública. Fiz mestrado, doutorado numa universidade pública. Eu sou estudante de uma universidade pública. Dei aula numa universidade pública. Eu sou o beneficiário dos direitos sociais que o Constituinte de 88 legou ao povo brasileiro. Essa é a minha história de vida. E se consigo chegar até aqui, a partir do concurso público, porque o concurso público pressupõe a impessoalidade, porque o concurso público pressupõe a meritocracia, sem ter parentes no judiciário, sem ter parentes em nenhum outro cargo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir um cargo público pelo concurso. Depois, as minhas irmãs, que são médicas do SUS, também são concursadas. Para quem é filho da classe média e não tem parente, não tem padrinho, num país que ainda luta para tirar os traços do Estado patrimonialista, isso é muito difícil. Eu venho de um Estado, aliás, eu venho de 2 estados, porque eu tenho orgulho de ter nascido em Pernambuco, mas tido a minha vida escolar no estado do Piauí, no estado do senador Marcelo Castro, no estado do senador Wellington Dias, que me acolheu com muito carinho. Esse estado me deu régua e compasso, foi onde eu tive minha vida escolar. E pelo estudo, porque meus pais eram humildes, mas meus pais nunca deixaram de investir na educação. Eu sou um privilegiado, porque ascendi à universidade pública mediante o vestibular. Me formei trabalhando. E quero dizer para o senhor que os princípios constitucionais, que eu tenho certeza, até porque nós conversamos, que Vossa Excelência tem enorme preocupação, são os mesmos princípios e valores que eu tenho nutrido a minha vida inteira. Então eu agradeço a Vossa Excelência por tratar de um tema tão importante para a sociedade. Por fim, respondendo ao meu querido ministro, senador Camilo Santana, a quem agradeço, senador, de forma muito sensibilizada, as suas palavras carinhosas e seu depoimento a meu respeito. O senhor falou algo que também me traz muito orgulho. Nós, quando chegamos na Advocacia Geral da União, senador Otto Alencar, nós encontramos centenas, milhares de processos
que duravam anos e que não tinham solução, em que a conduta da administração era recorrer e não simplesmente reconhecer direitos. E isso em desfavor do povo brasileiro, em desfavor da economia que nós precisamos oferecer à sociedade. Nós tivemos a coragem, e fiz isso com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência também teve a coragem de comigo construir esta solução do acordo dos precatórios do Fundef, fazer acordo em 9 estados. É um recurso que hoje está fluindo para a educação, para investimento em educação, para os nossos professores, em benefício da sociedade. Resolvemos problemas históricos e economizamos para o erário. Isso é a beleza da conciliação. Eu quero dizer a Vossa Excelência com muita tranquilidade que o Código de Ética e de Conduta, que é um tema que está colocado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, que está hoje na relatoria da ministra Carmen Lúcia, é uma proposta que está colocada num contexto de aperfeiçoamento da transparência do Poder Judiciário, da prestação de contas ao Poder Judiciário. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências, tranquilizando aqui o coração de todos vocês, o meu primeiro Código de Ética está aqui. É a Constituição. Esta Constituição é o meu primeiro Código de Ética. O meu segundo Código de Ética é a minha formação de vida. O meu terceiro Código de Ética é o meu currículo. Agora, quero dizer com toda tranquilidade que qualquer medida de aperfeiçoamento do Poder Judiciário, em benefício da sociedade, em benefício da confiança que a sociedade precisa depositar neste poder, que é um poder sem voto, terá em mim apoio total. Agora, quero dizer que dentro do Supremo Tribunal Federal, senador Camilo, nós temos que construir as decisões de forma colegiada e de forma institucionalizada, respeitando as comissões regimentais. E concluo dizendo que tenho em meu favor o meu depoimento pessoal. Na Advocacia Geral da União, eu fui o primeiro advogado-geral da União, depois de 33 anos de criação da AGU, a aprovar o primeiro Código de Ética e de Conduta da Casa. Fiz isso de forma participativa, dialógica, respeitando todos os nossos advogados, mais de 8 mil no país. Este é o meu depoimento, este é o meu compromisso de vida. Muito obrigado a Vossa Excelência. Agradeço ao doutor.